Olá, estamos iniciando o nosso primeiro bloco de notícias da manhã, aqui da TV da Transparência. Hoje é sábado, dia 25 de outubro de 2025. Daremos início agora aos nossos destaques deste sábado pelo jornal Folha de São Paulo. E o nosso destaque é para o governo Lula. Aqui diz que o Lula espera convencer Trump a suspender tarifas. Estados Unidos vão priorizar o etanol e as Big Techs. Negociadores têm conversas informais ao longo da semana. Acertos e detalhes ficariam para depois da reunião entre presidentes. E brasileiro deixa governo e diplomatas em alerta por falas que podem incomodar Donald Trump. Aqui também temos um outro destaque que o presidente norte-americano busca fechar acordo com Xi Jinping em viagem à Ásia. E Trump sinaliza reduzir tarifas sobre o Brasil nas circunstâncias certas. E taxas impactam plano de desenvolvimento da China, que mantém a economia como eixo central. Já neste carrossel de imagens, a primeira foto é sobre a ditadura militar. Aqui fala sobre os 50 anos sem Herzog. O ato ecumênico na Catedral da Sé, em homenagem ao jornalista Vladimir Herzog, reuniu cerca de 8.000 pessoas em 1975. E o Folha de São Paulo também nos diz que esse ato religioso desafiou a ditadura na morte de Herzog. Um outro assunto é sobre esporte. A Flávia Saraiva celebra durante a prova do Mundial de Ginástica em Jacarta. E a brasileira vai bem na trave e eleva a dificuldade da final, mas fica fora do pódio. Sobre um distrito de contrastes. Jardim São Luís, na zona sul de São Paulo, vive um boom de habitação social. E sobre a viagem pela Ásia, em visita à Malásia, o presidente Lula cumprimenta o primeiro-ministro do país. Agora, sobre o judiciário brasileiro, senadores mantêm preferência por Pacheco ao Supremo Tribunal Federal e a oposição vê Messias como um novo Dino. Um próximo assunto, empresa de drones ligada ao filho de Trump ganha um contrato milionário com os Estados Unidos. Outro assunto internacional neste sábado, a luta de médicos em Gaza para investigar sinais de tortura em corpos devolvidos por Israel. O exército israelense diz agir em estrita conformidade com o direito internacional. Já sobre o Congresso Nacional, a audiência na Itália sobre a extradição de Carla Zambelli deve ocorrer até dezembro. A contagem começou a partir de parecer favorável a pedido do governo brasileiro. Agora temos aqui um outro assunto. Publicidade brasileira está perdendo a possibilidade de gerar repercussão, afirma Luiz Lara. Livro retrata a trajetória do setor desde que o Brasil se tornou referência nos anos 1980. Sobre tecnologia, demissões na Meta atingem equipe, que monitorava riscos à privacidade dos usuários. Processos manuais serão automatizados. E divisão de inteligência artificial também foi afetada. Agora, temos um assunto para o envelhecimento. Aqui diz que a longevidade ativa abre novo nicho de luxo no mercado imobiliário brasileiro. E um CEO de incorporadora afirmou que o luxo está ligado à antecipação de desejos. Agora, sobre a Petrobras, temos aqui esta manchete, que o Ministério Público Federal recorre à Justiça para barrar a exploração de petróleo na foz do Amazonas. Já na seção Pare para Ler, missa em latim virou campo de batalha entre tradicionalistas e progressistas e um teste para o Papa. Católicos conservadores americanos veem no latim um retorno às tradições de antes do Concílio Vaticano II, que modernizou a Igreja Católica. Já nas matérias especiais de hoje, temos aqui o assunto para os estudantes.
Sisu 2026 vai aceitar a melhor nota das 3 últimas edições do Enem em vagas de universidade. Inclusive a Unesp divulga os locais de prova da primeira fase do vestibular de 2026. No caderno Todas de hoje, mulheres contam como superaram, no caso, o abandono dos parceiros após diagnóstico de câncer de mama. Já nos assuntos de economia, temos aqui o primeiro destaque, que é para a Bets. 71% das apostas no Brasil são de até R$50, mostra estudo. E São Paulo, inclusive, é o estado que lidera o ranking. Apostadores entre 25 e 49 anos são responsáveis por 76% do total de jogadas. Em restaurantes dos Estados Unidos, o custo da carne faz as porções ficarem menores e com um preço mais alto. Os lucros são pressionados à medida em que há escassez de gado e demanda por proteína. Na política, o governo Tarcísio diz que juros de programa de Lula para a reforma de casas são abusivos. Em resposta, o Ministério das Cidades diz que taxas são menores que as de mercado. Agora, um próximo assunto, ainda nesta mesma editoria. Após perder mandato, ex-deputado do PT é nomeado assessor na Assembleia de São Paulo. Simão Pedro deixou de ser parlamentar após o TRE do Estado de São Paulo fazer recontagem nos votos. Agora, sobre o cotidiano, temos aqui alguns destaques. Primeiro é sobre educação, que material didático do governo Tarcísio diz que a Segunda Guerra aconteceu na década de 1950. Sobre meio ambiente, projeto quer levar espécies nativas da Mata Atlântica para canteiros do centro de São Paulo. Também temos casos de violência que Portugal extradita mãe suspeita de matar 5 filhos em Minas Gerais. E Tribunal de Justiça derruba liminar que barrava pedágios na Mogi Bertioga. Também um médico condenado por falsificar laudos é preso no Rio de Janeiro. Nos assuntos internacionais da Folha deste sábado, nova primeira-ministra do Japão reforça no parlamento linha dura com estrangeiros. E ela também afirma que pretende levar a aliança com os Estados Unidos a novos patamares. Sobre a Venezuela, estão inventando uma guerra, afirma Nicolás Maduro, anti-mobilização militar dos Estados Unidos. O ditador reage à decisão de Washington de enviar um porta-aviões ao Caribe. Na editoria de saúde, pessoas com nanismo ainda enfrentam preconceito e lutam por um novo remédio. E no caderno de ciência, bactérias, entre elas salmonela, dizimaram o exército do imperador francês Napoleão Bonaparte na Rússia. E conhecida por seu elo com alimentos, micróbio teria causado febre paratifoide em militares. Já em alguns assuntos mais lidos, temos aqui que Trump sinaliza reduzir tarifas sobre o Brasil nas circunstâncias certas. Também temos aqui a matéria que uma mãe suspeita de matar 5 filhos em Minas Gerais é extraditada de Portugal. E procuradores de 17 estados americanos pedem ao governo Trump que boicote a COP30. E empréstimos em yuan no exterior disparam com campanha da China contra o dólar. Já na capa do jornal Estado de São Paulo, deste sábado, temos aqui alguns assuntos para este fim de semana. Todos são da editoria de Economia e Negócios. O primeiro é dizendo que a inteligência artificial já afeta o trabalho. Efeito da inteligência artificial é sentido em algumas atividades e torna carreiras vulneráveis. Também temos aqui sobre pressão que profissionais
optam por uma nova carreira. Designer e tradutor perdem a renda. E também falando sobre mudança, que o setor de tecnologia sente o impacto e empresas mudam o perfil de empregados. A manchete de hoje é um assunto internacional que, para combater drogas, Trump manda o maior porta-aviões à América do Sul. A mobilização eleva a tensão numa região que vê aumento incomum de tropas americanas. Donald Trump ordenou o envio para a América do Sul do maior porta-aviões do mundo, o USS Gerald Ford, além de navios de guerra e aviões de ataque associados. Essa decisão foi detalhada pelo secretário de Defesa dos Estados Unidos, que é o Pete Hegseth. O Pentágono afirmou que a presença militar pretende não apenas interromper o tráfico de narcóticos na região, mas também degradar e desmantelar grupos criminosos. Até ontem, os Estados Unidos haviam atacado 10 embarcações em águas da América do Sul, com 43 mortos. O USS Gerald Ford está na costa da Croácia e levará vários dias para chegar ao novo destino. Agora, em resposta, o ditador venezuelano, o Nicolás Maduro, disse que o presidente americano está inventando uma guerra e a mobilização do porta-aviões eleva a tensão nessa região, onde há um contingente incomum de tropas americanas. E um outro assunto, aqui diz que os Estados Unidos impõem sanções a Gustavo Petro, sob a acusação de ligação com o tráfico. Acusado por Trump de liderar cartéis, o presidente colombiano sofre punição que atinge a sua mulher e também o seu filho. Agora, um próximo assunto, que é também sobre política, caso Herzog, 50 anos que não se apagam. O assassinato do jornalista Vladimir Herzog nas dependências do DOI em 25 de outubro de 1975 foi um dos episódios mais emblemáticos da ditadura e colocou militares em xeque. Com passagem pelo Estadão, Herzog era, à época, diretor de jornalismo da TV Cultura. Agora, temos aqui um próximo destaque. Lula diz que traficante é vítima de usuário de drogas e se retrata. Às vésperas de encontro com Donald Trump, o brasileiro condenou as ações militares dos Estados Unidos na América Latina e afirmou o seguinte: os usuários são responsáveis pelos traficantes, que são vítimas dos usuários também. Você tem uma troca de gente que vende porque tem gente que compra, de gente que compra porque tem gente que vende. Mas depois disse que a frase foi mal colocada. Sobre a Argentina, temos aqui um assunto para a eleição legislativa. Aqui diz que Milei aposta em vitória nas urnas para levar ajuste radical à reta final. O presidente argentino baixou a inflação, mas instabilidade ameaça metade final do seu mandato, cujo rumo será definido em eleição legislativa amanhã. No próximo assunto, sobre a crise hídrica do estado paulista, São Paulo lança plano com 16 horas de restrição e até rodízio de água em caso extremo. Com reservatórios em 28,7% da capacidade, o governo de São Paulo projeta vários cenários, entre eles o uso do volume morto de mananciais. Falando agora sobre o crime organizado, operação frustra plano do PCC para matar as autoridades. Na literatura, a original ficção de William Vollmann em Central Europa. O livro recupera história e ajuda a lidar com desafios atuais.
No caderno de bem-estar, especialistas esclarecem 10 mitos sobre a menopausa. No caderno do jornal O Globo deste sábado, temos aqui a manchete, que é sobre essa escalada de tensão. Estados Unidos enviam porta-aviões ao Caribe e aplicam sanção a Petro. Navio é o mais letal do mundo. Em atrito com Trump, o presidente da Colômbia é acusado de ligação com tráfico e terá bens congelados e transações proibidas. A Casa Branca decidiu ampliar a presença militar na América Latina em meio à alegada campanha contra o narcotráfico e anunciou o envio ao Mar do Caribe do porta-aviões USS Gerald Ford, que é o maior e mais letal do mundo. Parte de um agrupamento com múltiplas embarcações e equipamentos. O Departamento de Defesa confirmou que abateu o 10º barco supostamente ligado ao comércio ilegal de drogas e informou que amanhã será iniciado um exercício conjunto com Trinidad e Tobago, país aliado, que hospedará também o contra-torpedeiro. E na véspera, o presidente Donald Trump dissera que o próximo passo será o início de operações terrestres. A intensa movimentação militar americana, sem endosso do Congresso, elevou a atenção na região, na qual a deposição forçada do regime Maduro na Venezuela virou agora um motivo de apreensão. O presidente Lula afirmou que a soberania dos países deve ser respeitada. Ele afirma o seguinte: se a moda pega, cada um acha que pode invadir o território do outro para fazer o que quer. E os Estados Unidos também impuseram sanções ao presidente da Colômbia, o Gustavo Petro, à sua família e a um membro do governo, alegando envolvimento no tráfico de drogas. Eventuais bens nos Estados Unidos dos banidos foram congelados e transações financeiras no país proibidas. Como a gente consegue observar aqui, o USS Gerald Ford terá ainda a companhia de outras embarcações. Não existe veto a nenhum assunto, diz o presidente Lula sobre a reunião com Donald Trump. Lula pode tratar da tensão regional no encontro amanhã, mas afirma que prioridade é desfazer equívoco das taxações. E o Brasil deve propor trégua na sobretaxa de 40% durante as negociações. Sobre o Oriente Médio, Hamas e Fatah têm acordo para formar comissão de tecnocratas palestinos para administrar Gaza. Gestão provisória do dia a dia administrativo do enclave por técnicos indicados pelos grupos, rompidos há quase 20 anos, é um avanço importante do plano de paz da Casa Branca. Agora, um assunto internacional. Lula é criticado após dizer que um traficante é vítima de usuários de droga. O presidente se opunha a ações dos Estados Unidos no Caribe, quando afirmou que traficantes são vítimas dos usuários também. Esse tema mobilizou as redes com críticas a Lula, que mira o alvo da oposição no momento em que busca discurso da segurança. E o presidente posteriormente se retratou e disse que foi mal colocada. E falando sobre essa questão de drogas, temos aqui esta matéria que diz que o PCC usou drones em plano para executar as autoridades. A operação policial desarticulou o plano da facção para matar coordenador de presídios e promotor em São Paulo. Já um assunto do segundo caderno, música tradicional vai à Finlândia. Delegação brasileira de 40 pessoas, de artistas como Suraras do Tapajós,
Articuladores de políticas públicas participa de Encontro Mundial de Divulgação em Tampere. Já sobre o Rio de Janeiro, nova área de lazer na Zona Norte. Esperança de revitalizar a região, que foi degradada desde o fechamento da Gama Filho. O Parque Piedade Arlindo Cruz abre amanhã no terreno onde funciona a universidade. Aqui diz que tem piscinas, campo de futebol e palco para shows. Ainda falando sobre o Rio, tiroteio assusta Leblon, que vive um aumento de roubos de celulares. Confronto entre policial e assaltante na noite de quinta-feira, perto de bares cheios, deixou o jovem ferido. E roubo de celular no bairro subiu 33%. E veja esquema de trânsito para o show de João Gomes no centro amanhã. E agora um outro assunto, como deixar a banana com cara de nova por 2 semanas. Agora, por último, antiga e dolorosa marca de status. Apesar do desconforto, sapatos de bico fino mantêm-se ao longo de séculos como símbolo de distinção social. No Correio Brasiliense deste sábado, temos aqui no alto da capa que os Estados Unidos botam pressão. Pentágono desloca porta-aviões USS Gerald Ford para combater o narcoterrorismo na América Latina. Essa plataforma tem a maior letalidade do planeta e 10 embarcações foram atingidas no Caribe. Países sul-americanos como Venezuela e Colômbia estão sob tensão. E tráfico na pauta de Lula e Trump. Previsto para este domingo, lá na Malásia, o encontro dos presidentes do Brasil e dos Estados Unidos vai abordar temas delicados, como o tarifaço e as sanções a autoridades brasileiras. Mas um assunto deve ganhar espaço: o combate ao tráfico dos americanos na América Latina. E Lula criticou as ações e lançou uma frase polêmica: os usuários são responsáveis pelos traficantes, que são vítimas dos usuários também. Retratou-se depois pelas redes sociais. Agora um destaque do CB.agro: produzir sem degradar. A lição do Cerrado à COP30. Em Brasília, desde 1975, José Roberto Rodrigues Pérez é uma das maiores autoridades na pesquisa para a produção agrícola brasileira. Especialista da Embrapa Cerrados, ele trabalhou na transformação do Cerrado de uma terra inóspita em uma das regiões mais produtivas do país. Com alta tecnologia, foi possível desenvolver a agricultura e a pecuária com alta produtividade. Em entrevista ao CB.agro, o pesquisador relembrou os 50 anos de trabalho da Embrapa. E o programa de ontem na TV Brasília e nas redes sociais do Correio foi o primeiro de uma série para relembrar a importância da empresa estatal no Brasil. E ressaltou o desafio da produção de alimentos em um dos biomas mais ameaçados. De acordo com o José Roberto, tecnologia sustentável a gente tem, e a COP30 é uma chance de mostrar esse trabalho. Ele também afirma que é a grande oportunidade de mostrar para o mundo que o Brasil, que o Cerrado principalmente, é responsável pela segurança alimentar do planeta, produzindo sem degradar o meio ambiente. Sobre esporte, temos aqui estes 3 destaques. O primeiro é para a apoteose de Maria, paulista de São Vicente, a Maria Clara Pacheco, de 22 anos de idade. Encerra 2 décadas de jejum e leva ao Brasil a medalha de ouro na categoria até 57 quilos no Campeonato Mundial de Taekwondo na China.
O segundo assunto sobre esporte é sobre o dia de skate no parque. Última etapa do STU, o Circuito Nacional começa hoje, às 9 horas, nas proximidades do estacionamento 4, reunindo a nata do país na caça ao título. E Ryan puxa a fila da geração Z no Brasileirão. O Correio também nos traz um destaque que o concurso da Mega Sena vai pagar 95 milhões de reais a quem acertar as 6 dezenas do sorteio desta noite. E as apostas terminam às 19 horas nas lotéricas. Na editoria de saúde, o Brasil espalha fake news sobre as vacinas. O estudo revela que 40% de todo o conteúdo contra a eficácia dos imunizantes é produzido por brasileiros das redes sociais. Também temos um assunto na editoria de cidades do Correio, a barbárie que não cessa contra as mulheres. Uma reviravolta na apuração da morte de Marcela Santos, em Planaltina, indica que a jovem de 22 anos foi uma vítima de feminicídio. E o assassino seria o próprio pai dela, que tentou enganar a polícia, falando sobre uma overdose. E, em outro caso, um homem atacou a companheira com uma picareta e a vítima está em estado grave no hospital. Um outro assunto é sobre a economia brasileira. Aqui diz que o país cumprirá a meta. Essa é a promessa fiscal do secretário de Política Econômica da Fazenda, Guilherme Melo, em entrevista ao Correio Brasiliense. Por último, temos aqui esta fotografia que fala sobre um caso de amor com Samambaia. Nascida no meio do Cerrado para abrigar moradores de diversas invasões do Distrito Federal, Samambaia venceu o estigma de cidade dormitório e hoje é um polo de desenvolvimento da capital. Com comércio e cultura pujantes, atrai cada vez mais brasilienses. E no aniversário de 36 anos, orgulho e trabalho indicam um futuro brilhante. E antes de darmos continuidade com os destaques das capas dos principais jornais aqui do nosso país, nós faremos agora um breve intervalo. TV da Transparência, o seu veículo em defesa da cidadania plena. O governo do Ceará não para e segue investindo na saúde para dar mais qualidade de vida aos cearenses. Hoje, o tratamento contra o câncer e o atendimento em traumatologia já são realidade no interior e milhares de cearenses recebem atendimento perto de casa. Tem esse hospital aí na nossa cidade. Foi uma sensação de alívio, algo que eu não teria que me preocupar em destacar da minha cidade para a capital. Na capital, o novo Hospital Universitário do Ceará, um dos maiores do Brasil, ampliou os atendimentos e fortaleceu a rede pública. O hospital é muito bom, é ótimo, entendeu? Eu me sinto bem aqui. E com um plantão de cirurgias, o governo do Ceará está agilizando as filas. Tudo isso com o reforço de milhares de novos profissionais da saúde em todo o estado. O governo do Ceará segue firme no compromisso de cuidar dos cearenses, reduzindo o tempo de espera de consultas, exames, tratamentos e cirurgias. O governo do Ceará não para, a saúde avança. Na TV da Transparência, de segunda a sexta-feira, acompanhe as entrevistas de Edson Silva sobre temas importantes do nosso dia a dia. Dando continuidade, agora no Jornal Cearense e o Povo, deste sábado, temos aqui uma reportagem especial que fala das dores permanentes dos crimes na capitania. Nesta reportagem específica, fala que as mulheres eram as principais vítimas. Isso nos séculos XVIII e XIX. Agora a manchete de hoje é para a política. Santa Quitéria volta às urnas após eleição à sombra de facções. 3 candidatos disputam pleito após a cassação do prefeito. O gestor perdeu o mandato diante de acusações de interferência de facção criminosa na eleição. E as investigações apontaram ameaças a eleitores e ordens para realizar atentados. Já em cidades, temos aqui
Alguns destaques para este sábado. Primeiro assunto sobre as obras no aeroporto. O Ministério Público do Estado do Ceará recomenda manter a suspensão de licença. O órgão emitiu ontem, dia 24, o aviso e estabeleceu prazo de 72 horas para que a SEMASSE se manifeste. E sobre o censo, aqui no estado do Ceará, o estado tem indígenas de 140 etnias. O número quase dobrou em relação a 2010. Tapebas, Tremembés, Pitaguaris e Potiguaras são mais populosos. E ações de prevenção à violência escolar são adotadas em Sobral. Estados Unidos enviam porta-aviões sob a alegativa de combate ao narcotráfico na América Latina. Sobre a economia, 20 mil empresas correm o risco de sair do Simples, no Ceará. Em esportes, Ceará e Fortaleza são eliminados nas quartas de final do Brasileiro de Futsal. Agora, no valor econômico de hoje, Lula se retrata e diz que fala sobre traficantes como vítimas foi uma frase mal colocada. Após a repercussão, o presidente usou as redes sociais para se explicar e afirma que o governo continuará firme no enfrentamento ao crime organizado. Após a repercussão negativa, o presidente Lula tentou se explicar e disse ter feito uma frase mal colocada, ao afirmar que traficantes de drogas são vítimas de usuários. Como forma de contornar essa situação, o chefe do executivo comentou que o seu posicionamento é muito claro contra os traficantes e o crime organizado e completou dizendo que sua gestão continuará firme no enfrentamento a eles. Ele afirmou que fiz uma frase mal colocada nesta quinta e quero dizer que meu posicionamento é muito claro contra os traficantes e o crime organizado, afirmou o petista em publicação na rede X na última sexta-feira. Ainda de acordo com o presidente, mais importante do que as palavras são as ações que o governo adota, como é o caso da maior operação da história contra o crime organizado, um encaminhamento ao Congresso da PEC da Segurança Pública e os recordes na apreensão de drogas no país. Ele finaliza dizendo que continuaremos firmes no enfrentamento ao tráfico de drogas e ao crime organizado. Em entrevista à jornalista nesta madrugada, Lula classificou os traficantes como vítimas, ao falar da ofensiva dos Estados Unidos contra o narcotráfico no exterior. O presidente afirmou o seguinte: toda vez que a gente fala de combater as drogas, possivelmente fosse mais fácil a gente combater os nossos viciados internamente. Os usuários são responsáveis pelos traficantes, que são vítimas dos usuários também. Agora, a fala do presidente tornou-se munição para a oposição. Nas redes, lideranças partidárias e parlamentares têm criticado Lula por supostamente proteger bandidos e organizações criminosas. E Tarcísio diz que crime escraviza usuários e vice rebate o Lula. Felício Ramute se disse indignado com a declaração do presidente, que se retratou após a repercussão negativa. E ainda no valor econômico, temos aqui um texto de Maria Cristina Fernandes. Ela escreve o seguinte: o encanto com a própria voz é inimigo de Lula. Declarações sobre traficantes e comércio externo demonstram como o presidente corre risco de jogar por terra
o seu próprio favoritismo. E como vimos anteriormente, essa fala do Lula sobre essa questão dos traficantes vira munição para os opositores e gera um desgaste ao governo. Parlamentares do PL e do PP exploram essa declaração e acusam o presidente de proteger os bandidos. Sobre o legislativo, relator inclui, em projeto sobre metanol, ações que estavam na extinta medida provisória do IOF. Essa proposta resgata controle de despesa e novas regras de restrição aos créditos de compensação tributária. E Pedro Paulo protocola PEC da reforma administrativa. O deputado consegue 171 assinaturas necessárias para a proposta, que muda regras do funcionalismo público. Sobre as eleições do próximo ano, Ricardo Nunes é lançado ao governo de São Paulo em cenário sem Tarcísio e se diz pronto para desafio. O prefeito foi exaltado por aliados com o nome para concorrer a governador em 2026 e respondeu que está sempre às ordens para trabalhar pelo Estado. E Tarcísio vai a Brasília para filiação de líder da bancada do agro a seu partido. A agenda do governador de São Paulo deverá incluir despachos internos com representantes do governo paulista em Brasília. Agora sobre a trama golpista, Moraes nega pedido de extinção da pena de Mauro Cid na ação por tentativa de golpe. O ministro acata apenas um dos pedidos em benefício do ex-ajudante de ordens, que assinou acordo de delação. Em São Paulo, promotoria pede prisão de Lucas Bove por descumprir medidas protetivas. O deputado estadual do PL é acusado de perseguição e violência psicológica e física contra a sua ex-esposa. Agora, de acordo com a pesquisa Atlas Intel, a avaliação positiva de Lula chega a 48%, que é o melhor resultado desde janeiro de 2024. A trajetória de recuperação coincide com a reação ao tarifaço dos Estados Unidos, projeto de isenção do imposto de renda e redução do preço de alimentos. Sobre o projeto Senado, que também é um destaque no valor econômico de hoje, esquerda e direita antecipam chapas para isolar Eduardo Leite no Rio Grande do Sul. O governador ainda não se definiu, mas candidatura ao Senado é esperada por adversário. Um outro assunto, parecer sobre o Programa Verde da Indústria Química é apresentado na Câmara. O projeto de lei 892 de 2025 cria o Programa Especial de Sustentabilidade da Indústria Química, política de incentivos fiscais e financeiros voltada à modernização e descarbonização do setor. Agora, uma outra matéria que está em destaque: existe idade máxima para ser presidente do Brasil? Lula anunciou que pretende concorrer ao 4º mandato em 2026. Nessa matéria diz que o presidente Lula confirmou que pretende disputar um 4º mandato, a presidência da República em 2026. E nessa ocasião, o petista destacou que, apesar de estar próximo dos 80 anos, mantém a energia de quando tinha 30 e está preparado para novas eleições. E Lula tem hoje 79 anos. Caso ele dispute e seja eleito nas eleições presidenciais do próximo ano, o petista assumirá o 4º mandato aos 81 anos e terminará aos 85 em 2030.
e que informa que qualquer pessoa pode se candidatar e ocupar o cargo de presidente da República no Brasil, desde que siga alguns requisitos importantes, mas um limite de idade não está entre eles. E por aqui a Constituição prevê idade mínima, mas não há um limite máximo de idade para ocupar este cargo, e há apenas a exigência de uma idade mínima, que é de 35 anos, para aqueles que desejarem disputar os cargos de presidente, vice-presidente e de senador. Agora, ainda falando sobre a pesquisa Atlas Intel, Lula lidera a disputa presidencial contra Tarcísio e Michele nos 2 turnos. O presidente registra 51,3%, ante 30,4% do governador de São Paulo. E 84% aprova a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil e 69,8% apoiam taxar alta renda. O projeto foi aprovado pela Câmara e está em tramitação no Senado. E Lula é o presidente mais popular da América do Sul, enquanto rivais desaparecem. A aprovação do presidente ficou em torno de 51% no mês de outubro, 6 pontos acima do ponto mais baixo do seu mandato no mês de março, de acordo com a pesquisa Atlas Intel. E Lula confirma que será candidato em 2026, sem fazer ressalvas à saúde. O presidente, que completará 80 anos, diz estar preparado. André Joubert escreve o seguinte texto na editoria de política, ao Valor Econômico: o diálogo imaginário entre Lula e Trump. Aliados do presidente começam a se preocupar com o aparente excesso de autoconfiança. Todas as decisões relevantes do Supremo Tribunal Federal são colegiadas, defende o ministro Flávio Dino. O ministro declarou o seguinte: todo dia xingam o Supremo disso, de monocráticos, e não sei de onde tiraram a ideia de que tudo que o Supremo decide é monocrático, uma vez que todas as decisões relevantes são colegiadas. E ainda falando sobre o judiciário brasileiro, a maioria do Supremo entende que parentes até 3º grau podem ser nomeados para cargos políticos. 6 ministros já descartam haver nepotismo quando prefeitos escolherem cônjuges para comandar as secretarias. Moraes autoriza que relator da CPMI do INSS e ministro do Tribunal de Contas da União visitem Jair Bolsonaro. Alfredo Gaspar informou ao ministro do Supremo, contudo, que não irá à visita. Agora temos aqui uma análise de Maria Cristina Fernandes. Ela escreve o seguinte: revolução de Dino para fiscalizar emendas terá capilaridade de campanha publicitária. Efetividade das medidas propostas pelo ministro do Supremo ainda tem longa jornada pela frente. Um outro destaque, também no Valor Econômico deste sábado: Lindenberg tenta levar ao plenário arquivamento do pedido de cassação de Eduardo Bolsonaro. O líder do PT na Câmara protocola recurso contra a decisão do Conselho de Ética. Cotado ao Supremo Tribunal Federal, Pacheco defende a limitação de decisões monocráticas. Senador mineiro é um dos cotados para substituir Luiz Roberto Barroso na Corte. E o governo Lula quer reforçar base e negociar cargos com União e republicanos. Ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann,
deve conversar com as lideranças dos partidos. Flávio Bolsonaro diz para secretário dos Estados Unidos atacar embarcações com drogas no Rio de Janeiro. O senador manifestou-se em uma publicação de Pete Hegseth nas redes sociais, em que o secretário compartilha um vídeo com o registro de um ataque a um barco no oceano. Governo Lula e PP fazem acordo para manter André Fufuca como ministro. Foi acordado com a ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, que a sigla poderá fazer indicações políticas para o segundo e terceiro escalões da estrutura federal. Sobre o Judiciário, Dino amplia regras de transparência para emendas de estados e municípios. O ministro diz que fez a Revolução Francesa em relação à rastreabilidade e divulgação da destinação e execução de emendas parlamentares. E Alexandre de Moraes manda que Paulo Figueiredo seja notificado nos Estados Unidos em denúncia sobre trama golpista. E essa notificação será por meio de carta rogatória. Não faço a menor ideia, diz Tarcísio, sobre o nome ideal para enfrentar Lula em 2026. Um outro assunto: primeira ação por desvio de emendas entra em fase final e deputados do PL podem ser julgados ainda neste ano. Isso porque os réus são Josimar Maranhãozinho, ele que é do PL de Maranhão, o pastor Gil, que também é do PL de Maranhão, e o suplente Bosco Costa, do PL de Sergipe. Renan cobra uma nova avaliação de impacto fiscal de projeto que amplia a isenção do imposto de renda. Relator pede que Fazenda reconsidere efeito fiscal após mudanças da Câmara. E pasta diz que proposta é neutra. E Câmara vota pacote alternativo ao IOF na próxima semana. Segundo o líder do governo na Casa, Planalto, temos também aqui um assunto. Lula confirma que vai disputar a eleição presidencial em 2026. E essa declaração foi feita em encontro com o presidente indonésio. E Lula afirma estar com a mesma energia de quando tinha 30 anos e afirmou que irá disputar um quarto mandato no Brasil. E Lula chegou ao Palácio da Indonésia para reunião com o presidente da região. E Eduardo Paes tenta atrair PL para aliança ampla no Rio em 2026, visto como o candidato mais forte para o governo. Embora oficialmente não admita a candidatura, prefeito quer arco de alianças mais amplo possível na expectativa de conseguir um WO. Defesa de penduricalhos trava avanço da reforma administrativa. O relator da proposta, que é o deputado Pedro Paulo, quer debater o assunto com o presidente Lula. Favorito ao Supremo Tribunal Federal, Jorge Messias defende o judiciário deferente e respeito ao legislativo. Durante um evento em Brasília, o advogado-geral da União ressaltou a importância da separação entre os poderes. E o Supremo dá aval para vice, que substituir prefeito concorrer às eleições. A maioria dos ministros entende que essa substituição por pouco tempo não fere a legislação eleitoral. Com aval de Marina Silva, Ricardo Galvão assumirá a vaga de Boulos na Câmara. Atual presidente do CNPq
cientistas já presidiu o INPE. E a Câmara enviar ao Senado o projeto que limita decisões monocráticas no Supremo Tribunal Federal. Esse texto foi aprovado em caráter terminativo na Comissão de Constituição e Justiça. E Moraes nega pedido de Bolsonaro para receber visita de Valdemar Costa Neto. O ministro diz que ex-presidente não pode manter contato com outros réus e investigados. Gleisi Hoffmann afirmou que é vergonhoso o Conselho de Ética arquivar o pedido de cassação de Eduardo Bolsonaro. A ministra afirma que essa decisão é vergonhosa e um estímulo aos golpistas. E Câmara aprova urgência para projeto que dá assento à bancada cristã no Colégio de Líderes. Os deputados da esquerda protestam contra essa proposta, por entenderem que é uma afronta ao conceito de Estado laico previsto na Constituição. E números da cúpula do Senado apontam rejeição de Messias na CCJ. Apesar da resistência majoritária no Senado, Messias recebeu o apoio do líder do republicano na casa, o Messias de Jesus. E Fachin autoriza ida de Fux para a segunda turma do Supremo. O ministro solicitou saída da primeira turma, responsável pelas ações da trama golpista. E ainda como um destaque, no jornal Valor Econômico de hoje, relator defende incluir propostas da Fazenda em relatório do PL do metanol. O deputado Kiko Seleguin pretende incorporar em seu relatório parte do pacote que o governo está construindo para suprir a frustração de receitas decorrente da derrubada da medida provisória do IOF. E Ratinho Júnior diz querer modernizar o país e minimiza a popularidade de Lula após o tarifaço. O governo do Paraná, um dos cotados para disputar a presidência em 2026, afirma ter relação técnica e republicana com o governo federal. E Moraes rejeita notificar Eduardo Bolsonaro por carta e manda a Defensoria apresentar defesa prévia. O órgão representa deputado no processo por suspeita de interferência no processo da trama golpista. E Conselho de Ética arquiva pedido de cassação de Eduardo Bolsonaro. O parecer do relator pelo arquivamento do processo é aprovado por 11 votos a 7. E MDB critica o crescimento lento da economia e pede um novo rumo para o país em um programa eleitoral. O documento O Brasil Precisa Pensar o Brasil será entregue aos principais candidatos a presidente em 2026. E o Senado aprova projeto que retira 5 bilhões da meta fiscal para gastos com defesa. O projeto de lei, que ainda vai à Câmara, tem aval de Lula. Essa exceção valerá por 6 anos, chegando a 30 bilhões de reais. A defesa de Bolsonaro tem até segunda-feira para recorrer da condenação por golpe de Estado. Dos 7 réus do núcleo principal, apenas um não deve apresentar recursos ao Supremo Tribunal Federal. Em uma visita ao Vaticano, Zema presenteia Leão XIV com queijo e doce de leite. O governador de Minas Gerais participa de audiência pública com o Papa. Ministério Público da Itália dá parecer favorável à extradição de Carla Zambelli, diz a AGU.
A deputada está em prisão cautelar desde julho, após ser considerada foragida da justiça brasileira. E CCJ aprova projeto que dá à Câmara poder de fiscalizar audiências reguladoras. O governo é contra o texto e articulou sem sucesso para tentar adiar a votação no colegiado. Agora, um outro assunto também falando sobre política é que um senador bolsonarista defende a indicação de Jorge Messias para a vaga no Supremo. O Messias de Jesus, do Republicanos, faz elogios ao advogado-geral da União. E Boulos diz que será ministro até o fim do mandato de Lula e deve ficar fora das eleições em 2026. Eleito pelo PSOL em 2022, o deputado precisaria deixar o seu cargo até abril para concorrer ano que vem. E ainda sobre política, aqui no Valor Econômico, temos também aqui, próximo assunto, que Boulos diz que prioridade será articular proposta para trabalhadores de aplicativo. Ministro quer garantir previdência, ou melhor, garantir previdenciárias, remuneração mínima e também transparência. E a equipe econômica quer incluir fatia da medida provisória 1303 no projeto de lei do metanol. O texto que o governo quer apensar trata das medidas de contenção de despesa e de restrição à compensação tributária. A estratégia pode acelerar a tramitação no Congresso. A Comissão do Senado aprova projeto que proíbe a cobrança por mala de mão em voos. Essa decisão tem caráter terminativo e, por isso, não precisará passar pelo plenário e segue direto para a análise dos deputados. E antes de darmos continuidade com os destaques do Valor Econômico, nós faremos aqui um rápido intervalo. TV da Transparência, o seu veículo em defesa da cidadania plena. Meu Ceará bota é quente, dá gosto de morar. E não para de vir gente visitar. Um baiãozinho no prato, com o peixe torrado, né? E não para, O caba chega a salivar. Retifica a besta com a beleza natural da serra ao sertão e também ao litoral. Terra de rendeiras, arte feita em couro e riqueza cultural. Sou apaixonado, um lugar abençoado. Governo do Ceará trabalha para todo lado. E não para, esse é o meu estado. E não para, esse é o meu estado. Acompanhe os comentários do jornalista Edson Silva no primeiro bloco de notícias da manhã, na sua TV da Transparência. Ainda dando continuidade ao Valor Econômico, temos aqui a próxima matéria na editoria de política. Aposta para concorrer ao governo, Ciro Gomes se filia ao PSDB. Ele afirmou que pelo Brasil eu morro, mas pelo Ceará eu mato. O discurso de filiação teve críticas a Lula e defesa de aliado de Bolsonaro para concorrer ao Senado em 2026. E o outro assunto, o ministro de Lula diz que ajuste fiscal de Milei não é exemplo e que Brasil virou uma bola de vez. O Silvio Costa Filho, de Portos e Aeroportos, afirma que o presidente da Argentina sacrifica social com cortes. Para ministros do Supremo, Fux terá que deixar o julgamento da trama golpista se mudar para a segunda turma.
Edson Fachin analisará pedidos de transferência do ministro. Também temos aqui a próxima matéria de política, em destaque no Valor Econômico, deste sábado, que a comissão da Câmara aprova a urgência de projeto que aumenta a taxação das bets. E, se aprovado, esse texto eleva a tributação das plataformas de apostas em 24%. Deputados cristãos anunciam frente unificada e pedem assento em colégio de líderes da Câmara. O presidente da Casa, Hugo Mota, se comprometeu a colocar esse assunto em discussão ainda na quarta-feira. E por que Fux quis sair da primeira turma do Supremo e entenda as diferenças entre as turmas. O pedido de transferência para a segunda turma ocorre em um momento de tensão entre Fux e os demais colegas da primeira turma. Alcolumbre envia recondução de Gonê à PGR para a CCJ do Senado. E a sabatina está marcada para o dia 12 de novembro. Agora, um outro assunto é que o Supremo Tribunal Federal publica acórdão do julgamento de Bolsonaro e abre caminho para o desfecho da ação da trama golpista. Defesas de réus têm 5 dias para apresentar os recursos. E especialistas criticam o imposto de renda sobre lucro e dividendo deste ano. Para especialista, a medida, que é defendida pelo senador Renan Calheiros, atrapalharia planejamento de longo prazo das empresas, podendo provocar um desinvestimento. Aqui nesta matéria afirma que esquerda e direita buscam novos puxadores de voto em São Paulo. Campeões nas urnas em 2022, Boulos, Zambelli e Eduardo desfalcam legendas. E relator da LDO defende transição para o centro da meta e calendário para emenda. Determinação do Tribunal de Contas da União poderia resultar um impacto de 34 bilhões de reais para o governo. E o vice-presidente Geraldo Alckmin vê cenário favorável para encontro entre Lula e Trump. O presidente em exercício avalia que tensões comerciais com os Estados Unidos estão superadas. Vê chance de avanços na relação bilateral e reforça que a exploração de petróleo ajudará na transição energética. E Câmara aprova projeto que torna o novo cangaço um crime hediondo. Deputados também ampliaram penas para homicídio contra agentes de segurança. Primeira turma reabre investigação contra Valdemar Costa Neto, na ação por tentativa de golpe. O presidente do PL contratou um instituto que fez relatório sobre as urnas eletrônicas em 2022. Aqueles que insistirem em fake news nas eleições de 2026 serão responsabilizados, afirma o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. E ainda temos aqui um outro destaque no Valor Econômico deste sábado. Adiamento da indicação de Messias ao Supremo desperta esperanças entre aliados de Pacheco. Anúncio para a vaga de Barroso na corte era aguardado para terça-feira passada, mas Lula viajou sem formalizar a decisão. E com quórum baixo, Alcolumbre adia a votação de destaques do projeto do tarifaço. Com 53 senadores presentes na sessão, o presidente do Senado retirou da pauta
a votação de destaques apresentados pela oposição. O projeto de lei versa sobre as despesas com a mitigação do tarifaço dos Estados Unidos. O Senado deve votar em plenário regularização de terras públicas em faixas de fronteira. A análise avançou após acordo entre governo e bancada agropecuária. E Câmara aprova urgência para projeto que proíbe cobrança por bagagem de mão em avião. Hugo Mota define relator e indica que casa atuará para evitar abusos por parte das companhias aéreas. Também temos aqui uma matéria que o governo tenta votar projetos sobre revisão de incentivos fiscais. Segundo o líder do PT na Câmara, Planalto também trabalha em textos para substituir a medida provisória do IOF. E Senado instala grupo de trabalho para avançar projeto que libera mineração em terras indígenas. E por último, temos aqui uma análise de Maria Cristina Fernandes. Resistência inédita à indicação de Messias para o Supremo é avanço sobre prerrogativa presidencial. Lula viaja para a Malásia sem anunciar a sua escolha para a vaga de Luiz Roberto Barroso.